Bom, gente, vamos lá. Estão ouvindo bem? Estão vendo a apresentação? Posso começar? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou começar. Se não estiver me ouvindo, por favor, me avise. Esqueci do quê? Procedimento de olhar se algum não entrou. Maravilha. Deve de manda para os atos. Ou alguém da secretaria. Pelo visto, todo mundo entrou. Então, né, vamos continuar a aula sobre TIC. Hoje eu mudei um pouco o formato da aula para começar a ficar um pouquinho mais dinâmico, tá? Já estava ficando meio assim, muito só eu falo. A aula de hoje ela é sobre comunicação, uma coisa que a gente já começou no ano passado, e como ela é uma coisa que a gente tem muita dificuldade como ser humano, apesar de a gente ter a fala desenvolvida e tal, a gente vai tratar com ela de novo. Alguém tem o microfone aberto aí. Aí, obrigado. Mas é bom que eu estou escutando, quer dizer que quando a pessoa precisar falar, vai estar dando para ouvir bem. Escuta até o pessoal da casa dela, né? Bom, vamos lembrar que é muito importante o envolvimento de vocês, né? No Classroom, tá? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu dei uma tarefa opcional e eu falei que não valia nota. E eu podia agora falar assim, ó, não valia a nota da atividade, mas valia a nota de participação. E lá encher de zero a planilha de participação da sala, fora, pelo visto, só o Guilherme que fez aí. Eu não vou fazer isso, tá? Seria injusto. E, na verdade, foi como se fosse um termômetro, né? A gente está muito acostumado assim. Se não é obrigado, não faz, tá? E não tem problema, não fez. Só que o que me mandou mais, o que é mais importante, que eu quero que vocês entendam, é o envolvimento com o Classroom. Porque eu fiz a tarefa opcional para ir lá, escrever um comentário lá e ver qual que seria a participação da sala, quantas pessoas estão acompanhando o Classroom, né? Tá? Isso, assim, é uma coisa fundamental, porque o nosso ensino está apoiado em cima do Classroom. Se um professor vai lá, colocou uma atividade X, o professor, ele faz tudo assim, de acordo com o que a turma vai evoluindo. Ele planeja o ano todo, mas às vezes a turma anda mais rápido, a turma anda um pouco mais devagar, se interessa por um assunto, ele muda, tá? É assim que a gente tem que fazer as aulas, tem que dar de acordo com o feedback de vocês. Aí o professor colocou uma atividade em cima da hora, por conta disso. E ele percebeu que a atividade estava com erro. E ele vai lá e fala assim, ó, pessoal, não é para fazer assim, é assado. Vocês têm que, no mínimo, ir no Classroom e falar assim, não entendi. Uma atividade que tem essa, que era opcional. Vai lá e fala assim, professor, não quero fazer. Fica com zero de atividade, que não valia nota, então esse zero não vale para nada, mas com direito de participação. Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a comunicação fundamental tem que ter o hábito de checar todo o Classroom, tá? E de ver se alguém postou algum comentário, se algum colega de turma postou um comentário que você pode ajudar, se ele ganha direito de participação, tá? Se você não sabe fazer, escreveu lá, não sei, já ganha uma participação. Agora, eu postei lá uma foto, ninguém nem reagiu, então não tem como dar nota de participação, tá? Eu sei que vai ter gente que vai ter lido e é tímido, mas tem que vencer a timidez pelo menos para escrever comentário. Tudo bem que também essa atividade eu deixei ela aberta, aí as pessoas às vezes têm medo que os outros da sala vão ver e vai tirar a sala. Mas aí podemos falar em particular. E outra coisa também, eu vou ter que criar as atividades como atividade mesmo, não ser aquela da nota, para poder abrir o canal para ficar contato direto, tá? Mas o ponto foi um termômetro, e a sala, assim, eu sei que vocês têm outras atividades, português, matemática e tal, mas exatamente para vocês aprenderem a se comunicar e se tiver um problema, procurar. A ideia dessa matéria não é tirar a nota de vocês, mas é achar nota para dar, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, eu já comecei abrindo aqui para exatamente pegar o código da reunião, tá? Eu já falei dela na aula 1 e na aula 2, mas um aluno me escreveu falando assim, mas professor, nunca vi. Dá uma abridinha, mostra. Então vamos dar uma olhada.
É o quê? É o inglês chama Google Calendar, né? Em português chama de Google Agenda. É isso aqui, tá? Por que que o professor só tem as nossas duas aulas? Porque esse aqui é o meu login no interativo. Eu uso esse software da agenda e eu também não queria abrir a agenda para vocês verem tudo que tem na minha agenda, né? Meu dentista, meu... Mas, enfim, eu uso no celular, eu uso o particular. Como vocês vão usar? O que eu acabo fazendo como tem essas duas contas, eu duplico essas aulas aqui para aplicar para mim aqui. Vamos supor que amanhã à tarde eu tenho um dentista. Então, olha a hora, 2 da tarde do dentista. Cliquei, escrevo. Dentista, meu dentista é o Rubinho. Tá? Aqui dá para você mudar o intervalo, falar seu dia inteiro, se vai ser semanal. E aqui embaixo, que é muito importante, principalmente se vocês forem um dia ser o líder do grupo para fazer um trabalho, vocês podem criar a videoconferência do Google aqui. Clicou, ele vai gerar um código de reunião. Já vai entrar, e quem você depois convidar, tá? Já vai receber o convite também. Tudo bem? Tá? Aqui os convidados, ó. Esse tom é e-mail, né? Porque eu quero convidar é o mesmo, tá vendo? Não pode ver e-mail ali, ó. Tudo bem, gente? Então, o Google Agenda é um cara que serve como um V0 para você começar esse negócio de organizar a sua vida digital. A gente discutiu muito no passado, vai discutir esse ano de novo, de uma outra forma. Esse negócio da gente, o digital, ele serve muito para a gente, para o lazer, para a gente fazer as coisas que gosta e tal, rede social e os jogos. Mas a gente não usa a potência das coisas que tem online para ajudar a gente a produzir, né? A estudar, a fazer as coisas de esporte, né? Legal. Já foi, fechou aqui, volta aqui. A gente vai começar a aula, antes de falar de comunicação, que é o conteúdo de hoje, a gente vai fazer um simulado. Por quê? Porque é importante a gente fazer esse simulado para pôr um pouco a mão na massa, para vocês se envolverem um pouco mais. Não ficar só essa aula que eu fico falando sem parar. Você já conhece a estrutura do simulado, mas eu vou voltar a repetir como funciona o simulado, tá? Isso aqui é o que a gente vai ver, né? Para que serve a comunicação e tal, mas as regrinhas. Leia as questões junto comigo, comentar, certo? Não vai ser super demorado. Não virar e falar assim, essa, professor, acertei. Olha só, essa aqui não faz isso, tá? Quando for a hora, se você quiser colocar comentários além do que foi discutido na questão quando ele passou por ela, espera quando estiver acabando, depois da correção. Que aí você não estraga para quem está pensando na resposta, tá? Também exercitar a paciência é importante no simulado, tá? Lembrando que o simulado você pode fazer só com papel e uma caneta. Não precisa ter o Forms aqui, né? Vocês estão aqui. Para passar o código para vocês vai dar dor de cabeça. Mas como eu vou fazer com vocês questão a questão, lendo, e depois a gente vai corrigir, não importa a entrega. O que importa é você pensar na resposta e participar da aula. Tá? Simulado. O simulado não é a prova, não é uma atividade para entregar. É uma atividade que é para você exercitar, tá? Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Vai ser simulado já. Vamos começar com o simulado. Vamos lá. Vou mandar o link e abrir. Professor, para entregar a folha no fim do simulado? Não, é simulado. O simulado ele exercita o quê? Você pensa nas respostas, você corrige as suas respostas, tá? Então, fica aí com o caderninho, marca-se a primeira, a segunda, a terceira alternativa em cada questão. Só isso. Não precisa copiar a resposta inteira. Escolha uma das respostas e marca. Depois a gente vai passar corrigindo
e você corrige. Quer abrir? Pode abrir. Mas não vai até o fim. Acabei, professor. Não é para fazer isso, é para ir acompanhando. Exercite a sua paciência, se você tem facilidade com essa matéria. Tudo bem? Alguém de casa, alguma dúvida? Podemos começar então? Vamos começar. Vamos lá. Sobre tecnologia da informação. Eu comecei pondo um mapa mundo que não tem a ver com a questão, até porque é difícil de enxergar, mas fica claro ali naquele mapa que é o seguinte, ó. Quem que está investindo de verdade em TI no mundo? Tá? Quem é verdinho está investindo muito num país só. Dá para ver claramente ali que os Estados Unidos é líder de investimento nisso, né? Até porque eles têm tanto na costa leste quanto na costa oeste, universidades gigantescas, e os principais cabos da internet marítimos saem dali de Nova York, de onde está realmente o Ponto Verde, tá? Se alguém falou alguma coisa. Professor, Oi? o e-mail a gente usa o nosso ou o que a gente está usando aqui agora, da escola mesmo? Como é simulado, não tem entrega. Você pode, inclusive, não clicar para enviar. Se não me engano, eu deixei a correção aberta. Não sei. Mas a gente vai corrigir na aula. Você pode nem clicar ali. Você só pega um papel e fala assim: na 1 eu escolhi a A, na 2 a B. Pronto, um traço A, 2B. Porque a gente vai corrigir junto, tá? Simulado não se entrega. Simulado você aprende você entender a importância daquela prova, que você vai fazer depois uma prova igualzinha, e você entende que você tem que corrigir, entendeu? Então, o e-mail ali, eu só deixei porque eu copiei formatando essa prova do ano passado. Tá bom? Entendi, obrigada. Mas tanto faz qual você vai pôr, eu não vou corrigir, não vou olhar. A participação é no microfone e aqui na sala, levantando a mão. Tudo bem? Vamos lá. Bom, então aqui dá para ver claramente o que eu estava falando, que os Estados Unidos investem muito em TI, a Europa investe muito, porque vários países da Europa investem, apesar de não ser tanto. Os que tem mais ali dá para ver, acho que a Alemanha, a França, a Inglaterra, tá? A França tradicionalmente investe em TI desde a década de 80, não é tão rico, mas tem tradição. A Inglaterra já é mais por ser rico e a Alemanha por serem um ponto de referência nessa parte de tecnologia, né? Que sempre foram assim. Tem mais? E na China, né? China e Japão, tá? A China, você pode ver que está mais ligado a Hong Kong. E aí não é surpresa nenhuma. E depois a gente vai ficar dependente desses caras, né? E a gente não investe, tá? Vamos às questões. Questão 1. TIC, ou TI, é uma matéria relacionada principalmente a. Eu vou falar A, B e C, não tem ali, tá? Mas só para ajudar a marcar. A. Tecnologia, ciência, comunicação e cultura. Cultura no caso da informação digital. B. Somente tem a ver com programar. E C. Relacionada a como comprar o celular mais potente. Ouviram? Já escolheram uma? Já escolheu? Precisa que repitam aí, pessoal de casa. É que leia novamente. Pode passar para o próximo. Vamos passar para o próximo. Aqui eu também coloquei uma figura que tem a ver com tecnologia digital de computador, que mostra que existe uma ideia de que o tempo vai passando e as coisas vão sendo inventadas, né? E a comunicação e a computação ela vai se evolucionando. Não tem tanto a ver com a questão, só tem a ver a ideia, tá? Então, vamos lá. São exemplos de tecnologia. Então, tem uma figura de algo que a gente vai falar, vai relembrar o que é na sala. Na própria aula a gente vai falar dela na questão da correção. Então, ó, a roda, o prego, o compasso, o motor, a luz artificial e a prensa nova. B. Exemplo de tecnologia só o novo Apple tem. C. Somente os celulares representam a tecnologia. O resto das coisas são obsoletas. Não é tecnologia. Ou D. Tecnologia são sites. Atenção que repita as alternativas.
Alguém fez algum comentário? Pessoal de casa, pode passar? Alguém quer comentar, tirar alguma dúvida? O simulado pode tirar dúvida, né? Não tem esse problema, você não pode falar qual é a certa. Questão 3, sobre a ciência. Primeiro, alguém sabe o que é essa figura que eu coloquei representando a ciência? O DNA. DNA, muito bem, muito bem. O DNA, ele foi uma descoberta que trouxe o Nobel, tá? Para a pessoa que estava estudando biologia na época e descobriu. Por que essa descoberta é importante? Porque começou a ficar claro para a gente não sabe muito bem quando uma coisa viva está viva e ela morre, o que mudou. Mas, quando a gente compara uma coisa viva com um mineral, por exemplo, uma rocha, nem isso a gente não tinha ideia antes do DNA. Tá? A célula, a nossa, ela é bem diferente de uma molécula de areia, por exemplo, quando você põe no microscópio. Tá? Mas, quando você olha, por exemplo, uma célula vegetal, que ela tem paredes, aquele tecido que forma uma teia, né, de células de parede vegetal dura, não é tão fácil entender qual a diferença entre uma coisa viva. O DNA, ele foi um marco, porque a partir dali, tudo que tinha DNA era considerado vivo e o que não tinha, não. Existe ainda um meio termo. Alguém entender do que é o meio termo? É alguém que tem metade dessa fita. Na verdade, não é DNA, aí você troca o D por uma outra letra. Alguém sabe? É o RNA. Algumas moléculas de vírus se discute se elas são seres vivos ou não, porque ele não tem essa fita dupla. Tem só uma das fitas, tá? E aí, o que o vírus faz? Ele depende de uma outra célula para grudar e arrebentar e estoura a célula cheia de vírus, tá? É mais ou menos assim que funcionam os vírus que a gente tem aí, inclusive os respiratórios, tá? Eles vão e usam o nosso DNA. Eles não são produtores do próprio DNA. Eles infectam a nossa célula. O próprio coronavírus aí, o que dizem, por exemplo, depois que ele infectou a nossa célula, o nosso organismo começa a atacar a si mesmo. Parece uma doença autoimune. Tá? Mas vamos voltar aqui para a questão. Dessa questão 3. Ciência é uma matéria que não tem relação com a vida. B. Ciência só serve para ela mesma, não contribui com a sociedade atual. C. Ciência serve para fazer o super-homem voar. D. Ciência serve para descobrir como o universo funciona e expandir esse conhecimento. Alguém precisa que repita as alternativas? Posso passar para o próximo? Questão 4. Sobre o que o ser humano sabe e o que ainda falta estudar no universo. Tudo já foi estudado e descoberto. Não sobrou nada para mim estudar, no caso, né? Faltou colocar estudar. B. A ciência e os cientistas acham que sabem de tudo. C. Dedicar-se à ciência e pagar cientistas não faz sentido. Tudo já foi estudado. D. A ciência e o universo são gigantes. E por isso sempre haverá lugares e coisas para estudar e descobrir. Oi, pode passar? Eu preocupo com vocês mais porque às vezes não dá para enxergar, né? Porque a letra fica pequenininha projetada ali, tá? O pessoal de casa está vendo nítido, né? Pelo menos como que eu sei. Questão 5, a penúltima questão, sobre amar a natureza. Amar a natureza é fundamental, somos parte dela, e amar a natureza é o futuro. B. Não tem motivo para amar. O ideal é poluir o planeta ao máximo.
C. Eu mesmo jogo lixo no chão, tenho orgulho de jogar lixo no chão e acho que nossas atitudes não têm consequência. D. Eu não dependo de água, atmosfera e do solo livre de poluição. Posso ir para o próximo? Quer que eu repita? Eu vou repetir as 5, tá? Essa aqui que você não pegou as alternativas? Amar a natureza, tá? Vou repetir as 5, gente, ó. Só para não ficar claro. Amar a natureza, é fundamental. Amar a natureza. Somos parte dela e amar a natureza é o futuro. B. Não tem motivo para amar a natureza. O ideal é poluir o planeta ao máximo. C. Eu mesmo jogo lixo no chão, com muito orgulho de jogar o lixo no chão. E eu acho que essas atitudes não têm consequências. D. Eu não dependo de água, atmosferas e do solo livre de poluição. Foi agora? Podemos ir para o último. Sobre se reconectar com a natureza. Tá? Aqui, lógico, a gente vê, são crianças no nível, uma faixa etária mais nova que vocês, né? Mas, lembrando que esse problema que eu trouxe para vocês, da reconexão, não é uma coisa exclusiva de crianças. Ela começa na infância e ela segue adiante. Eu vou aproveitar também para falar o seguinte. Alguns alunos escreveram assim que esse ano eu estou eco-chato, que eu estou muito louco e tal. Gente, eu mesmo não sou um cara muito natural, tá? Passei a vida inteira mexendo no computador. O computador é uma coisa que polui um pouco, né? Não fui de ficar saindo de casa, de videogames e tal. Só que aquele estudo que eu trouxe para vocês é um estudo real, científico, de um cara que percebeu que isso está acontecendo na sociedade já faz muitos anos. Então, não é uma coisa à toa. Ele fala, mas ele fala embasado. Ele tem firmeza no que ele está falando, ele tem certeza. Tá? Ele não fez um estudinho assim, ele estudou com vários sociólogos, antropólogos, essa questão. Tá? Então, não é da minha cabeça. Pega e se reconecta com a natureza, porque talvez te faça bem, porque a natureza é bonita, é um espírito de luz, eu trouxe o espírito protetor da personagem. Essa questão da natureza realmente tem a ver com uma coisa que realmente dá efeitos, tá? Já foi medido e tal. Não é um negócio assim, para tirar da cabeça dele, muito menos eu. Então, sobre se reconectar com a natureza. O ideal é não se reconectar e ficar cada vez mais distante da natureza. B. Eu não sou do planeta Terra. Eu sou de homem com terceiro 8. Então, falar sobre o planeta Terra para mim, o planeta Terra não significa nada para mim. Eu nasci aqui, nasci numa estrela próxima, certo? C. Meus ancestrais não eram conectados com a natureza. Logo, eu também não sou. E D. Reconectar-se com a natureza pode diminuir a minha ansiedade e fazer com que eu me sinta parte de um todo. Legal? Todo mundo fez tudo? Essa era a última, podemos começar a correção. Alguém quer aproveitar agora que acabou, fazer um comentário? Faça comentário, então, questão a questão. Legal, essa questão 1. O que é o TI? Uma matéria relacionada principalmente a. Somente tem a ver com programar na B. Não é, né, gente? Porque programar é uma das coisas que a gente vê o que é nessa matéria, tá? Não é uma coisa de programação, você deveria chamar programação, tá? Esse ano eu vou dar um pouquinho de programação, faço questão de colocar, só vou tirar se acontecer alguma coisa no nosso calendário, tá? Vai ser relacionado a jogos, mas assim, eu já adianto que programar não é uma coisa que vem naturalmente. Também não é um bicho de 7 cabeças. Vou dar um exemplo paralelo. Alguém aqui já pintou usando óleo e tela?
E eu nunca tinha feito isso. Quando eu fui fazer, eu só conhecia o quê? Lápis de cor. E eu pensei assim, na minha cabeça eu pensei, eu vou desenhar o horizonte. Quando você for programar, você vai pensar assim, puxa vida, eu quero que faça isso. Você tem lá uma visão do que você quer fazer. Quando eu comecei a pintar com óleo, eu percebi que, é lógico que para mim também falta técnica. Não tive professor de pintura, e o desenho ficava feio. Mas os principais problemas da pintura a óleo, para mim, longe de ser que meu desenho ficou feio. O principal era, que tinta estranha, essa tinta secou, a brocha secou, o pincel secou, joga solvente, passei na tela, puxa vida, espalhou tudo, olha esse tecido dessa tela, coisa esquisita. É a mesma coisa que a programação. O que é estranho na programação é que a programação é uma forma de pensar diferente. Se você vai programar alguma coisa, você tem que dar um print da linguagem, e a linguagem só aceita print, não vai adiantar mandar imprimir. Você escreve lá, imprimir. Ou você falar para o computador. É como se faz para Siri. Siri, faz isso. Ou, computador, imprima. Ele não vai imprimir. Tem que ser exatamente daquele jeito. Depois que você passa essa técnica inicial de programar, aí sim você começa a pensar no desenho da colina, da programação, tá? E começa a programar. Mas a matéria não tem só a ver com programação, está errado essa saber. C. Relacionada a como comprar o celular mais potente. Podemos até discutir eventualmente, se for interesse de todos, sobre o hardware do celular. Mas não é o principal aqui, principalmente essa parte de promover produtos. Tá? Uma marca em relação a outra, estão fora de fazer isso. Não é boa ideia, não acrescenta, tá? Então, tem o que é tecnologia, ciência, comunicação, tá? E cultura da informação e cultura digital. Alguém não entendeu? Posso passar para o próximo? Alguém acha que é outra? Quer comentar? Bora para o próximo, então. São exemplos de tecnologia. Bom, a B não é, né? Porque só a empresa Apple faz tecnologia? Não. Assim como a C também não é, porque a gente é muito viciado em celular, mas não são só os celulares que representam a tecnologia. Tecnologia tem a ver com técnica, tudo que tem a ver com técnica é tecnologia. Tá? Tecnologia são sites. Na verdade, um site tem uma tecnologia por baixo, mas não é a tecnologia. Né? Tecnologia se resume a site? Então, a correta é: tecnologia é. Roda é uma tecnologia? É, porque a gente aprende a técnica de fazer a roda, tá? Como a gente faz a roda? A roda de carro de jeito, de borracha. A roda de carroça é feita de madeira, os aros são de madeira. Existe uma técnica. O prego, existe uma técnica de fazer o prego. O prego serve para pregar pedaços de madeira um com o outro, fixar, construir casas, uma tábua presa na outra, faz a casinha do cachorro. O compasso também é uma técnica que revolucionou o desenho de mapas, ajudou a gente a começar a navegar com mais precisão. O motor do carro, o motor daqueles que a gente discutiu, que serve para fazer refrigeração, né? Motor compressão, tá? São técnicas, então são tecnologias. A luz artificial, a gente não depende só do sol, hoje em dia a gente tem luz, então também é uma tecnologia. E por fim, o último que eu coloquei, para parecer que estava errado, mas não está, é a prensa móvel. A gente falou dela ano passado, que fez a matéria, mas está aqui, exatamente eu coloquei para a pessoa pensar. A prensa, a gente vai falar um pouco dela mais para frente aqui, ainda hoje, se der tempo, vai dar. Ela revolucionou a comunicação. Vamos lembrar por quê? Porque, antigamente, o livro, fazer papel era uma coisa caríssima. Existia pouco papel na humanidade toda. E os livros eram monges que copiavam na Idade Média. Então, ele usava uma pena, aquela tinta de nanquim que borrava toda a folha, e ele ia copiando uma página por dia. Começava às 5 da manhã, 8 da noite, o padre tinha acabado uma página do negócio.
Imagina, Um Saco de Ouro era um livro ruim. Se fosse um livro que ensinasse a construir um barco, que era uma coisa essencial na época, né, que estava começando a se tornar essencial, dei Um Saco de Ouro por um livro. Tá? Então, quer dizer, era uma coisa rara, cara, elitizada, e a prensa móvel ela veio para revolucionar isso. Foi desenvolvida uma tinta que era mais barata, o papel tinha sido barateado, e com a prensa, você põe uma folha, você moldou ali as letras. Põe uma folha, perdão, ela imprimiu uma folha. Põe outra folha, outra folha. Então, de uma página por dia para cada monge, um técnico ali operando a prensa fazia mais de 10 mil folhas por dia. E aí começou a surgir os jornais e tal. E sim, por isso é uma tecnologia, inclusive uma tecnologia de comunicação que revolucionou a comunicação. Então, aqui está certa é a tá? Questão 3, a ciência. A ciência é uma matéria que não tem relação com a vida? Lógico que não é essa, né? Quando vocês começam a estudar ciência, biologia parte de ciência. E biologia, do grego, logia, estudo, bio, vida. Então, lógico que tem relação com a vida, assim como o fato de estudar ela tem relação com a vida, né? A gente estuda as coisas de interesse humano, e o ser humano é uma coisa viva. A ciência só serve para ela mesma e contribui para a sociedade atual. Marcou essa? Quer argumentar comigo que a ciência não serve para nada? Ótimo. Marca essa na prova, me escreve. Não vou dar zero automático, tá? Eu não concordo. Mas se é a visão sua, se você aprendeu assim, coloca argumento para mim, tá? Eu acho que a ciência serve para a parte de medicamentos. A ciência serve para a gente evoluir as coisas vitais que a gente tem. A ciência serve para dar conforto. Hoje em dia, até roupa de atleta, eles estudam como fazer a costura com ciência para o atleta conseguir correr mais. Quer dizer, a ciência ela está no cotidiano humano. Então, acho que ela não é só ciência para produzir mais ciência. Pode, claro, só que sempre banheiro e garrafinha. Ah, já está na terceira semana, você sabe, tem que chamar a inspetora para não ficar 2 ou 3 pessoas antes, tá? A C, logicamente, não é, né, gente? Porque se alguém ainda não entendeu, o super-homem não existe. E aí não pode confundir, tá? E é engraçado, eu gostei de pôr o super-homem aí, porque ele é totalmente o oposto do que pode ter na física. Mesmo que você tiver uma estrela que é mais fraca, aí um ser que é alienígena, que se alimenta da energia da radiação, e tal, toda aquela história que a gente já sabe do super-homem, a forma como ele voa, sei lá, parece um beija-flor, meio que um helicóptero. Só que é engraçado que ele não empurra o ar, né? Se você estiver empurrando, fazendo biquinho, a gente não vê. A forma como ele voa é impossível, é antifísica. Ele consegue parar no ar, sem empurrar o ar para baixo. Ele está evitando a gravidade com o quê? Ele é um gerador de campo gravitacional? Quer dizer, ele fere todas as leis da física. Ainda se ele pulasse um montão. Algumas versões da Mulher Maravilha antiga faziam assim, ela não voava, né? Ela corria e dava um pulão que dava para ele para um continente para outro. Não sei como ela ia evitar o impacto da queda, mas era menos mal do que voar, conseguir parar no ar, assim. Pular para físico, aquilo lá é o fim da picada, né? Então, essa aí também está errada. Para mim, é a D, a certa, né? É praticamente um sinônimo de ciência que ela serve para descobrir como o universo funciona e expandir esse conhecimento. A 4. Sobre o que o ser humano sabe ainda que pode estudar. Ah, tudo já foi estudado e descoberto. Mas está errado, né? No mínimo, se eu falar uma página da apostila de vocês aí, você não decorou aquilo. E decorar também não é aprender, tá? Estudar é uma coisa que exige compreensão, não é decoreba. Então, obviamente, não é, né? A ciência, os cientistas acham que sabe de tudo. Bom, vamos pensar nisso. O cientista acorda de manhã, ele já sabe tudo. O que ele vai fazer no laboratório, então, né? Ele vai lá fazer ensaio, ele vai fazer simulação,
ele vai estudar um composto químico, um composto biológico, uma resistência de um material, e ele sabe tudo? No mínimo, o que ele está estudando, ele não sabe, né? Tá, gente? Então, ele está ficando bom naquilo. Dedicar-se à ciência e pagar cientistas não faz sentido. Então, é parecida com a área, tudo já foi estudado. Na verdade, não. Mostrou vários habitats que os cientistas mal chegam lá, né? Naqueles slides, aqueles cenários bonitos, tá? A ciência e o universo são gigantes. E por isso sempre haverá lugares e coisas para estudar e descobrir. Então, essa era correta, tá? Pode me interromper a hora que quiser. O pessoal de casa, vocês aqui, tá? Só não tá, não. Questão 5, sobre amar a natureza. Amar a natureza, é fundamental. Somos parte dela, amar a natureza é o futuro. Essa é a única que eu vou começar pela certa, que é essa. Por quê? Porque assim, não tem o que discutir. A gente está tudo junto nessa mesma barca. A gente não vai colonizar Marte e poluir lá e aqui vai ficar de boa. Tá? Marte é um lugar inóspito. É horrível, não tem ar lá para respirar. Para fazer a formação de Marte vai ser muito difícil. A gravidade lá é menor, temperatura mais baixa, radiação come o planeta todo. Tá? Então vamos para Vênus. Vênus é verdadeiro inferno, galera. Vênus tem temperatura lá de 300 graus nas partes mais frias, tá? Só para vocês terem ideia, assim. Vamos para a próxima estrela. A próxima estrela fica a muitos anos-luz daqui. Se você tiver um carro que dirige na velocidade da luz na direção da estrela, você não vai conseguir pilotá-lo. Porque como o ser humano funciona, gente? Pensa nisso. A gente está dirigindo a nossa bicicletinha, ou o nosso carro, uma velocidade bem menor que a da luz. Para a gente ver os obstáculos, a luz bate no objeto e volta no nosso olho. Se a gente, de repente, der, uma menina já chegou e falou aqui, tá aqui o carro para você viajar na velocidade da luz. Você não tem olho para enxergar. Você não vai enxergar nada. Você vai entrar naquilo e não vai enxergar nada. Vai bater com a primeira pedrinha que tiver no caminho, tá? Ou seja, a gente está preso na Terra e a Terra é o nosso futuro. Não temos escolha a não ser cuidar da Terra, tá? Então, a lógica às vezes estão todas erradas. Se você vai poluir o planeta ao máximo, se você continua jogando lixo no chão e falando que se exploda, tá? Se você, de repente, acha que não toma água, não vai morrer, não tem água limpa, não tem problema, não tem ar para respirar, não tem problema, eu não preciso comer, aí pode ser outra história, você não precisa da água, nem da atmosfera, nem do sol. Tudo bem? Então, essa aqui foi a mais fácil de todas, no meu ver, tá? Sobre se reconectar com a natureza. O ideal é não se reconectar e ficar cada vez mais distante. Não, né? Eu não sou do planeta Terra, sou de homem com Perseu 8. Me disseram na secretaria quando eu perguntei que essa era uma turma de humanos, tá? Do planeta Terra. Se alguém não for, me avisa já. Aí a gente já dá uma matéria um pouco diferente, tá? Meus ancestrais não eram conectados à natureza. Mentira. Certo? Porque eram caçadores e coletores. Então, é lógico que a resposta certa é essa. Se conectar com a natureza pode diminuir a ansiedade e pode fazer me sentir parte de um povo. Tudo bem? Alguém marcou algo diferente? Quer comentar? Que tira a dúvida? Esse foi o primeiro simuladinho. Ele é fácil. Ele foi de aquecimento. Lembrando, não precisa me entregar a folha, não precisa me entregar digitalmente em casa, tá? Simulado. Vocês sempre têm corrigidos e discutido comigo se fosse o caso, tá? Vamos então para o conteúdo de hoje rapidinho, não tem muita coisa. Para que serve a comunicação? Né? Para que a comunicação serve? O que eu mais gosto de pensar em comunicação sempre é o exemplo das formigas. Eu já falei dele, vou repetir. Porque fica muito... É um exemplo muito didático, né? A sociedade das formigas, muitas espécies funcionam assim, algumas não, tá? Funciona assim.
Você estava comendo lá um lanche com bacon. Bacon as formigas adoram. Se você quiser fazer o teste em casa, não tiver cachorro, pode testar isso lá no seu quintalzinho. Gato também deve comer o bacon, tá? Só não tiver bicho, né? Então, para ficar mais claro. Então, você comeu, derrubou um pedacinho de bacon ali. O formigueiro está ali, no meio do quintal, está longe de onde caiu. As formigas, tem uma classe de formiga que ela é meio aventureira, ela é meio busca a comida. Quando ela bate no bacon, ela volta, ela não consegue levar aquele pedaço de bacon inteiro sozinha. Se conseguir, ela vai já colocar nas costas. Se ela não consegue, ela volta para o ninho soltando um feromônio falando assim: nesse caminho tem comida, nesse caminho tem comida, nesse caminho tem comida. Quando ela chega na boca do ninho, aí ela solta: pessoal, comida no caminho. E aí as formigas começam a sentir. Sim, sim. A ciência se baseia em tentativa e erro, mas não só, né? Existe a generalização. Ele colocou um comentário, para quem não viu aí no chat, que a ciência se baseia em tentativa e erro, tá? É um dos métodos científicos. Ricardo, Diga. como as formigas conseguem se comunicar tão especificamente apenas usando comunicação feromonal? Exatamente porque as antenas dela, ela não tem ouvido nem boca, tá? Mas a antena dela tem um sensor químico. E uma parte do corpo dela, no abdômen, solta o feromônio. Então, quando está o bacon, não achou o bacon. Ô, pessoal, bacon! Não existe isso na formiga, né? O que existe é, ela solta esse negocinho químico no traço dela. Se você quiser testar isso um dia, pega o caminho de formiga, passa o pano com álcool. Você vai ver que quando você passou o pano, elas chegam e param. Porque você tirou aquele feromônio. Às vezes é um pano com água mesmo, já tira um pouco. Sobra um pouquinho, algumas vão se perder, vão seguindo. Tá? Aí está tentativa e erro. Passa um pano seco, pano com álcool, outro com álcool. Aí você percebe que o álcool corta mais o caminho. Opa, aquele feromônio, a molécula dele com álcool quebra. Foi assim que descobriram, por exemplo, que o álcool na mão faz o quê? Explodir as células que estão aqui, né? Assim como o sabão ainda melhora ainda para explodir a célula. E aí mata os vírus e as bactérias. Tá? Então, ótimo. Então, a comunicação serve para as formigas se comunicarem, né? O ser humano também se comunica, a gente está se comunicando agora, tá? Mas vamos dar uma pensadinha um pouco melhor. Os animais também se comunicam. Claro, né? Mas existe comunicação entre as espécies? O que aquele cachorrinho ali está querendo dizer? Pela cara dele dá para entender ou não? Não dá. Posso chutar? Claro. Parece ou que ele tá com uma necessidade, ou que ele tá atento, por causa das orelhas. Só que a necessidade vem da língua, na minha opinião. Isso, a linguinha dele ali é o seguinte, ó. Se fosse só a língua sem a orelha, a comunicação seria: eu comi esse prato por ti. A língua com as orelhinhas significa o seguinte: você está comendo e eu quero um pedaço. Não tem uma cara de pedante, cachorro aí? Dá uma olhada. Quem tem cachorro sabe, né? Você sabe quando o cachorro não quer? Ele olha, cheira, você joga, bate na cara dele e cai no chão. Agora, se ele está assim, ó, provavelmente um pedaço de bacon, alguma coisa que ele gosta muito, né? Tá? Uma comida que ele quer um pedaço ali que você está comendo. Então, existe comunicação entre as espécies. Para quem não sabe, para ficar claro, plantas também se comunicam. Eu fui procurar um exemplo na internet, olha o que eu achei que legal. As formigas costumam atacar uma espécie, por exemplo, aqui em São Carlos tem muito isso. Quando o pessoal planta a roseira dá uma folha bem suculenta. E aí as formigas começam a comer aquela roseira inteira. Existem umas espécies vegetais que soltam um hormônio no ar que avisa a outra planta assim, ó, muita formiga, estão me destruindo. Começa a produzir mais composto fenólico. A outra planta produz e as formigas não comem tanto aquela planta. Então, quer dizer, existe comunicação entre as plantas para evitar uma destruição pelas formigas. Tá? Então, quer dizer, existe comunicação dentro da espécie, entre as espécies
entre vegetais, entre espécies vegetais. Às vezes uma espécie sinaliza para outra, soltando coisas químicas no solo. Tá? E a nossa espécie? Né? A gente sempre pensa que nossa comunicação tem a ver com a fala, né? Principalmente. Esse cara aí, ele está falando alguma coisa? Alguém quer chutar? Eu tenho uma curiosidade, eu posso falar? Pode, o que você acha que esse cara está É sobre. Eu acho que ele tá chamando uma pessoa. Uhum. Os braços abertos dá uma sensação de convidar. Isso, E a cara de felicidade dele lhe torna essa situação não tão ameaçadora. exatamente, né? Mas aí, Ricardo, eu vi um vídeo de curiosidade, eu vi uma curiosidade muito interessante sobre a comunicação de plantas. Que sabe quando tu corta a grama que tem aquele cheiro característico? Sei sim. Na verdade, aquilo é uma substância que a grama solta para outras plantas, mostrando que ela está sendo cortada. Então, para elas guardarem nutrientes, para se elas serem cortadas, ter mais nutriente para crescer. Vou ler depois sobre isso. Eu descobri que, por exemplo, eu tenho muitas alergias, né? Respiratórias, espirro muito. Um médico me convenceu de que era por causa da grama, principalmente. Eu achava que era mais por causa do pó doméstico. E realmente, quando eu mudei de casa, que não tinha grama perto, a grama, o esporo da gramínea, ele é muito alérgico. Mas, enfim, voltando para a parte de expressão corporal, exatamente, né? Esse cara só falta um pulo para ele estar pedindo um abraço, né? Tá? Ele está assim, ele não, com essa cara, ele não está dizendo que ele vai te atacar. Ele está se abrindo. Se a gente cruza os braços faz assim, nem aquela cara de banda de metal, quando o amigo meu toca na banda de metal, quer dizer, não chega perto, meu irmão, que eu sou doidão, né? Tá? Existem estudos que indicam que a expressão corporal era mais efetiva do que a fala. Eu acho até bizarro acreditar nisso, porque, como vocês, quem me conhece, sabe que eu falo pra caramba, gosto de ciência, falar, blá, 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 blá. Mas eu entendo isso sim. Porque, por exemplo, ninguém fez a tarefa opcional. Se eu tivesse feito uma cara de coitado, capaz de todo mundo ter feito. Os professores que cativam mais fazendo, não, às vezes funciona melhor, tá? A gente é muito assim, o ser humano. Quem tem irmão, por exemplo, o meu irmão era muito mais manhoso que eu. Então, ele sempre conseguia as coisas, né? Então, fica a dica, expressão corporal, tá? E é lógico, a fala, a gente desenvolveu, né? E desenvolveu com ela a nossa linguagem, a língua portuguesa, como de falar, né? Vamos lembrar dos passos, né? Na caverna, a gente começou... Deixa eu ver se eu não estou perdendo a hora, não. Opa, 5 minutos, né? Na caverna, começou com o grunhido. Então, o homem da caverna não tinha propriamente a fala, mas, sei lá, queria dizer, sai daqui, vem aqui, né? Foi se desenvolvendo padrões, tá? E não é à toa, como o ser humano ele foi se espalhando da África para a Ásia, para a Europa, depois para a América, né? Que, como cada sociedade passou de um grunhido para uma linguagem, que a gente tenha tantas línguas no mundo, né? Não sei se vocês sabem que todo ano várias línguas estão morrendo no mundo. Sabiam disso? Que a língua, elas morrem. Normalmente, as línguas novas, elas não ganham um nome novo. Mas, provavelmente, o que você fala no Zap, com as suas amigas, com seus amigos, uma pessoa que veio de Portugal na navegação, que falava português, não iria entender nada. Porque a língua é uma coisa viva, né? Ela vai se desenvolvendo. Tá? Então, a comunicação foi assim, né? Aqui, não sei se está dando para ver bem, mas eu vou acabar para vocês minutinhos. Alguém sabe o que são? A figura de cima? Essa figura dos dois rapazes sentados. O que é aquilo ali? Por cima? Aqui está em preto e branco, que tem dois caras. Parece ser aquele tipo de comunicação com um navio, eu não lembro o nome, que faz um ruidinho.
Código Morse, parece. Esse é um pouquinho... Você chegou perto, mas vamos lá. Aquilo ali de cima é primeiro telefone. Então, dá para ver ali a quantidade de buraquinho que tem, que o cara de frente está colocando fio, era a quantidade de linhas telefônicas que tinha naquele lugar ali. Quando, vamos supor que o Guinho é o primeiro buraco, tá? Você ligava lá e falava assim, eu quero falar com o Guinho. O cara falava assim, tá bom, 20 segundos. Ele pegava o fio e enfiava no buraco do Guinho. Era o telefone 100% manual. Ele não tinha computadores por trás para fazer as ligações, não tinha nada eletrônico, né? Tá? Esse que você falou dos navios, é esse de madeira aqui embaixo, à esquerda. Esse cara chama alguém sabe? Alguma coisa. Telégrafo? Telégrafo, perfeito. Perfeito. Então esse é o cara assim, que ficava um cara do outro lado ouvindo, aí você ia passar a mensagem, você pegava aquele dicionário das letrinhas e mandava. Aí ele escrevia lá, sua vozinha está doente, venha visitá-la. Aí, oh meu Deus, minha avó está doente, eu pegava o cavalo. Levava uma semana para chegar, né? De cavalo. Tá? Então, aí eu vou ter morrido. Enfim, então esse era o telégrafo, ele também revolucionou a comunicação. Aqui à direita tem uma foto de uma profissão que também revolucionou a comunicação. Um rapaz que ele é do Islã e é um carteiro, né? Obviamente que os correios do mundo inteiro foram se desenvolvendo até um ponto que a gente consegue mandar uma carta para o Japão. Até hoje existe esse sistema de correio, tá? Ele está meio em crise no mundo todo por causa da internet, né? Hoje em dia, você quer falar com o japonês, você adiciona o zap para o japonês. Telegram para o japonês, manda e-mail para o japonês. Precisa fazer negócio com um rapaz que mora em Tóquio. Tem que falar com esse japonês aqui. Comprar um sushi, tem um restaurante que eu quero mandar direto do Japão para cá. Então, hoje em dia, você usa os dispositivos móveis, usa a internet. Antigamente, dava para mandar uma carta. E antes disso, nada, né? Antes disso, sinal de fumaça. Você fazia uma fogueira, põe um cobertor, segurava a fumaça e soltava. Quem estava no horizonte enxergando, enxergava a mensagem, quem não estava. Legal? Então, teoria da comunicação. Talvez a gente vai parar por aqui hoje, tá? A gente vai parar por aqui. Vamos falar rapidinho um pouco do que é. Teoria da comunicação reúne tudo que os pesquisadores e cientistas falam sobre essa parte de comunicação social ligada à sociologia, ligada à antropologia, ligada à psicologia, ligada à linguística e ligada à filosofia. São um monte de nome difícil para coisas que são difíceis, porque o ser humano é difícil. Mas o que significa cada uma delas aqui? Ó? Sociologia e antropologia são as áreas que estudam as relações humanas. Professor, por que estudar isso? O ser humano não briga? Não tem guerra? Bom, aí eu discordo também. Para mim, essas são as matérias mais importantes que a gente devia ter no planeta. Se a gente quer cuidar do planeta, que é a parte de ecologia, a gente tem que parar de brigar por recurso, entender alguns problemas que dá essa sociedade que está crescendo sem fim, tá? Parar de brigar por água limpa, parar de brigar por petróleo, parar de consumir o planeta dessa forma, ver quem consome mais. Na minha visão, os principais problemas do mundo têm a ver com sociologia e antropologia. Tá? Então, são áreas que são negligenciadas, porque, vamos dizer, não dá lucro, cadê o produto, né? Só que elas dão futuro. Se a gente parasse de fazer guerra, gastasse todos os recursos para cuidar da natureza, já seria um grande avanço para toda a natureza e a sociedade. Tá? Só que a gente está muito longe disso, a gente sabe, é difícil. Tá? Mas é trabalho desses filósofos aí, inclusive a filosofia está ali na frente, tá? Psicólogo, acho que todo mundo sabe o que faz, né?
a parte de psicologia científica, ela estuda comportamento, como as pessoas se comportam em ambientes diferentes. Por exemplo, existe a psicologia pedagógica, que ensina a gente como o aluno reage quando você dá um simulado sem avisar ele. Certo? A professora já avisou lá para mim na faculdade. Alguns alunos vão ficar bravos. Só que tem que lembrar que não vale nota. Tem que lembrar que ali é para testar. Se você tivesse avisado, é capaz de ele fazer uma revisão. Você está testando quantos eles lembraram da aula sem a revisão. Então tem que ser de surpresa. Tá? Já fica a minha desculpa aí por conta desse negócio. Tá? E, enfim, linguístico, porque a própria comunicação não envolve a linguagem, né? Então, se alguém um dia for estudar, alguém sabe quais são as áreas que envolvem essa parte profunda de teoria da comunicação? Uma das áreas que mais está contratando hoje em dia. Imagina quais são? É uma área que chama marketing digital. Por que o marketing digital contrata hoje em dia? Alguém tem ideia? Vamos pensar na própria Anitta, que comprou ações da Ambev. Hoje, a Anitta faz propaganda de cerveja, mas ela não é só uma cantora que recebe dinheiro. Ela também trabalha com essa parte do marketing digital. E ela tanto trabalha nessa parte do marketing digital que ela comprou a parte da Ambev dela. Mas por que a professora está falando da Anitta? O que está acontecendo? Estou meio perdido. Calma, vamos lá, organiza as ideias. A Anitta, ela é uma influenciadora digital. E ela tem uma equipe de marketing digital por trás. Não é ela que responde as perguntas, tal, ela posta os vídeos da casa dela, a editora dela que mexe no vídeo e responde as perguntas. Ela não tem tempo, sabe? Tá? Ela é empresária, ela viaja, ela faz show, enfim. Está parada na pandemia, mas... Então, a equipe dela envolve um monte de gente que faz a Anitta se destacar como uma personalidade importante. Assim como a cerveja, que ela patrocina, assim como se você quer comprar celulares Samsung, ou Motorola, ou Apple, existem pessoas na Apple contratando para você fazer um marketing digital, da parte de comunicação com as pessoas que estão online. Não basta pagar o Facebook e o Instagram para fazer a propaganda. Você precisa acompanhar como aquela propaganda acontece. Tá? Paramos por aqui hoje, gente. Alguma dúvida, crítica ou sugestão? Não. Não? Não. Ok, gostaram do simulado? Ficou um pouco mais dinâmico? Sim. Sim. Eu gostei. Devagar, tá? Fica à vontade, estão dispensados de casa. Vocês aqui da sala também estão dispensados. Né? Obrigada. Tchau, professor. Valeu, gente. Tchau, professor. Ricardo, obrigada. Ricardo. Tchau, tchau, valeu. Tchau, Tchau, professor. Ricardo. Eu posso ir lá, porque a minha irmã está vendo. Fica à vontade. Tchau. Tchau. Eu tinha uma pergunta do Victor, vi só agora.